Estamos então estudando o livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, pelo espírito de Eça de Queiroz, psicografia de Wanda Canuti. Primeira parte, no plano terrestre. Saio da vida para entrar na história. Primeiro, em retorno. No mundo espiritual há muitos recantos, muitas colônias, onde espíritos necessitados de refazimento, de atendimento espiritual, se abrigam para desfazerem enganos, erros cometidos e restabelecerem o equilíbrio ou prepararem-se para novas oportunidades redentoras no plano terrestre. Assim, numa pequena colônia afastada deste orbe, muitos irmãos aguardavam a oportunidade de retornarem para cumprirem as promessas feitas e colocarem em prática o que planificaram, tendo em mente os mais sublimes desejos de colaborarem para minorar um pouco mais o sofrimento dos seus habitantes. A Terra é um lugar de muito sofrimento. É nela que os resgates são efetuados e os acertos, diante de propósitos realizados, levados a efeito. Muitos desejam conviver com aqueles que lhes foram inimigos em encarnações anteriores, visando a uma reconciliação, visando a amparar suas necessidades, reerguendo os que se encontram em situação difícil e em estágios evolutivos diferentes. Há, porém, aqueles que desejam trabalhos maiores, objetivando não apenas um espírito inimigo ou o reerguimento de um ente querido decaído. Há espíritos que têm em mente não só um círculo pequeno e acanhado que se reúne dentro do lar, mas pretendem muito mais. Visam ajudar a fazer progredir toda uma cidade, um estado ou uma nação. São os idealistas, amantes da pátria, e desejam fazê-la crescer, equiparando-as a grandes nações do universo. Desejam ajudar a reerguer todo um povo sofrido e sacrificado, proporcionando-lhe oportunidades para uma vida mais feliz, dentro de condições de trabalho digno e construtivo, atendendo às suas necessidades particulares, pois que do trabalho de todos a nação cresce, progride, enriquece. Esse é o objetivo de alguns que partem do mundo espiritual para levarem à Terra a sua colaboração em um país que amam e desejam vê-lo evoluído. Se voltarmos nossos olhos àquela pequena colônia localizada num dos espaços siderais, vamos encontrar uma entidade feliz e idealista, planejando, organizando empreitada, submetendo seu plano à aprovação de mentores maiores. Um trabalho muito bem concatenado para que, ao retornar, pudesse executar o que desejava. E o desejo daquela entidade era ser o mandatário supremo de uma nação. Desta nação amada, desta nação tão carente, tão sofrida, com tanta urgente em ser bem organizada, de progredir, de saciar tanta fome, de cobrir tantos corpos desnudos. Com seus objetivos eram nobres, como sua planificação era sublime. A dedicação, a renúncia com que se aplicaria nessa tarefa era a mais abnegada possível, a mais nobre, a mais bela. Era um idealista. Mas a nação precisava desse idealista, precisava de vontade firme para que essa planificação fosse executada e este país organizado adequadamente. As promessas eram efetuadas, os planos arquitetados, e diante de tanta convicção, a aprovação foi concedida. Tudo fariam a fim de que aquela entidade, no momento certo, reencarnado, tivesse as facilidades para colocar em prática plano tão elevado, tão direcionado às urgências desta nação. Quando tudo estava delineado, a preparação para a reencarnação se iniciou. Para tais propósitos, a família era importante. Os ideais dos pais colocariam na concretização dos ideais do filho. Assim também, unindo necessidades afetivas do passado, unindo objetivos que seriam postos em prática. A família foi preparada para receber aquela entidade que deveria se tornar um dia um grande defensor da nação. Aquele que teria em suas mãos os cordéis para manejar em favor dos necessitados. Aquele que traria o desejo de promover o seu crescimento.
levando consigo o progresso de cada indivíduo, livrando-o da miséria e proporcionando-lhe também oportunidades para tantos colaborarem. Cada ser vivente diante de uma nação é uma peça importante a contribuir para o seu crescimento. Escolhida a família, dentro do que era essencial, iniciou-se a preparação do espírito. Quando aqui chegasse, trazendo em si do mundo espiritual, aquela semente deveria encontrar as condições para a germinação no tempo certo. Aquele preparo imprescindível ao espírito para esquecer as existências anteriores e viver tão somente restrito ao o que idealizou, foi executado. Aconselhamentos realizados, enfim, tudo o que se executa nesses momentos para que, ao chegar no mundo dos encarnados, haja apenas a semente para a germinação futura, contendo em seu cerne o firme desejo de conseguir o que prometeu, através dos planos arquitetados, sem nem mesmo ter ciência dos compromissos assumidos. É um período de desligamento das lembranças do mundo espiritual, favorecendo a visão do futuro, deixando solidificadas no seu íntimo para trazer ao plano terrestre as convicções a serem concretizadas no momento adequado. Completada essa preparação, aquela entidade com uma missão muito importante era trazida ao orbe terrestre para uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, a fim de vir à luz. Passado o tempo necessário à formação do corpo e os primeiros vagidos fossem dados diante da luz terrestre, diante do sorriso dos pais felizes, eis aquele espírito já encarnado, naquele corpinho frágil, colocado nos braços dos pais, que o batizaram com o nome de Getúlio. Getúlio Dornelles Vargas, aquele que trazia, sem que ninguém o soubesse, uma bagagem direcionada ao país, ao povo de sua terra, a toda a nação brasileira. A alegria que recebem aquele entezinho no lar foi muito grande e confirmava os anseios dos pais quando um bebê chega, satisfazendo muito mais ainda o orgulho do pai, que sempre deseja receber filhos homens. Ao saber que era mais um homenzinho que chegava, o terceiro de seus filhos, também homens, e de acordo com suas próprias tendências, já prenunciava o seu futuro. Quero fazer dele um militar, aquele que um dia poderá ter cargos elevados dentro da escola militar, dentro do exército e, quiçá, do nosso país. Cuidado, querido, ele mal acaba de chegar. Por que esses prognósticos tão longínquos? Contestava a esposa. É o que pretendo para ele e tudo farei para conseguir. Os pais sempre desejam fazer que seus filhos o que queiram para si próprios. Querem ver neles a continuidade dos seus pendores e, quando não os conseguem para si, querem para os filhos o realizarem. O menino era forte, robusto e logo estava andando, crescendo como todas as crianças. E quando os pais dão acordo, já chega a hora de enfrentarem uma escola. Isso também ocorria com o pequeno Getúlio. Criado junto dos irmãos, distinguia-se sempre pela inteligência, agudez em espírito, demonstrando desde os primeiros dias em que se sentou nos bancos escolares a sua argúcia, perspicácia e aplicação. Por isso destacava-se e progredia. Ele era a esperança e as alegrias do pai, também um lutador, um idealista, um defensor da pátria. Tudo isso o menino ia presenciando e mais ainda crescia em si a pequena sementinha que trouxera para, no momento certo, germinar, trazendo bênçãos de flores em forma de amparo, organização, em auxílio a todos futuramente. Os anos decorriam, a sua vontade era estimulada pela vontade do pai, que desejava vê-lo numa escola militar, e para isso preparava-se. No entanto, para que esse sonho se concretizasse, precisava conseguir vaga. Mas estava difícil. Elas eram poucas, principalmente àqueles que não traziam nenhuma experiência da vida militar. Assim, ingressou no exército como soldado raso e, no desempenho de suas tarefas, sofreu várias vicissitudes a que estão sujeitos aqueles que abraçam tais funções. Chegando o momento, ingressou na tão almejada escola militar, levando o ardor da juventude e o pai como modelo. Era sempre o mais afoito e não se adaptava muito bem a seu regime, porque nem sempre concordava com as ordens dadas.
Às vezes queria fazer à sua maneira, prejudicando o bom andamento do regimento interno, e não pôde permanecer por muito tempo. Não era considerado um bom exemplo aos obedientes, aos subordinados, e foi obrigado a deixá-la quando seus companheiros provocaram uma insurreição. Os que participam de uma corporação têm que ser submissos diante de imposições de ordens para que a paz interna não se perca, o mau exemplo não seja dado, a insubordinação não cresça e a ordem não degenere. Assim, o jovem Getúlio abandonou a escola militar para desgosto do seu pai, que demonstrou a sua decepção e até vergonha diante dos seus dirigentes. Fora da escola, que tanto ansiava frequentar, voltou a ser soldado e, como teria que seguir em Porto Alegre, resolveu concomitantemente ingressar no curso de Direito. Tinha que tomar uma atitude, precisava continuar os estudos, pois considerava-os importantes. O curso de lei seria muito bom, quem sabe o ajudaria a ser mais dócil, mais submisso? Será que algum dia ele soube ser submisso a alguém, a alguma instituição? Temos aqui uma nota de rodapé. A filha de Getúlio narra: Alzira Vargas, do Amaral Peixoto, em Getúlio Vargas, meu pai, da editora Globo, na página 4. Aprendeu a controlar seu temperamento impaciente, ardoroso, quase intempestível nas lides da própria experiência. Foi a nota do médium, que citou o livro da filha. Continuamos. Nunca soube, nunca se submeteu, a não ser que para isso tivesse sido obrigado. Quando interesses outros estavam presentes, devendo demonstrar submissão, tinha já em mente como agir depois. Durante a sua permanência em Porto Alegre, tomou contato com o meio político local, mantendo-se sempre atento às iniciativas governamentais. Durante esse período, iniciaram-se as campanhas para a sucessão do presidente do Estado, Getúlio, já ligado à política, passava a escrever artigos em jornais. Em 1907, concluiu o curso de Direito. A sua permanência em Porto Alegre lhe foi muito favorável para que trazia em si e pôde desenvolver, a par dos estudos, as suas tendências políticas. Formado que foi, passou a ocupar cargo de promotor público em Porto Alegre. E, como só ia acontecer à maioria dos jovens, contraiu matrimônio com uma jovem de nome Darcy Sarmento. A semente política remexia-se dentro de si, e ele voltava todos os olhos à Assembleia de Representantes do Estado, tendo para ela sido eleito no ano de 1909. Passou a dividir o seu tempo entre a política em Porto Alegre, a advocacia em São Borja, sua cidade natal, permaneceu na Assembleia trabalhando em favor do povo, mas revoltado por discordar de atitudes tomadas por seu partido, na pessoa do governador de estado, Borges de Medeiros, resolveu renunciar ao seu cargo. Através de nova eleição, anos mais tarde, voltou à mesma Assembleia, conquistando a posição de seu líder, e em seguida, também pelo povo, ou melhor, pelo voto, é levado ao Congresso Nacional, na investidura de deputado federal. Nesse período, muito auxiliou o seu estado, sobretudo no momento em que, em 1922, rompeu com o governo federal e passou a apoiar o candidato da oposição. Houve um período de lutas e ele conseguiu impedir que o governo federal interviesse. Nessa época, Getúlio Vargas, por obrigações de suas novas funções, transferia sua residência com a família para o Rio de Janeiro. Mais tarde, quando o paulista Washington Luiz foi eleito presidente da República, convidou-o a fazer parte do seu ministério, entregando-lhe a pasta da Fazenda, em cujo desempenho demonstrou muita seriedade e honradez. A um deputado, ainda sem muita projeção, em âmbito nacional, tal função ser-lhe-ia o prelúdio de oportunidades que lhe chegariam, satisfazendo a concretização dos seus anseios políticos, aqueles que trazia em si. Em 1928, é eleito presidente de seu estado. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nenhuma tendência política para nenhum lado, seja no Brasil, seja onde for. Eu estou simplesmente lendo a história de Getúlio Vargas. Por hoje ficamos aqui, aguardo vocês no próximo capítulo.